senhoras e senhores, sejam muito, muito bem-vindos. Pois é, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uns segundinhos aí. Por favor, me informem se o áudio está funcionando. Espera aí, vamos lá. Beleza, áudio funcionando, galera. Galera, hoje a gente vai falar, né, sobre ratos. Essa coisa asquerosa, nojenta. Vamos dar um tempo aí pra galera entrar. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, enquanto vocês vão entrando aí, eu queria já deixar claro para quem ainda não sabe, nós nós da Franks, né, que é a nossa marca que está promovendo, né, o curso da arte da história. A gente tem um grupo de WhatsApp gratuito para criadores de histórias, roteiristas, autores, autoras, galera que gosta de ficção, RPG, games, galera que gosta de criar personagens, mundos e universos e quer material gratuito de como criar, para aprender como criar, analisando grandes histórias, mas não só a história completa, né? A gente às vezes olha para o começo de uma história, para o final de uma história, para o meio de uma história, como desenvolve personagem, como desenvolve trama, qual a diferença de trama e história, o que é incidente citante, o que é complicações progressivas, o que é como construir um bom clímax. Enfim, todos esses assuntos e outros assuntos como gêneros, né? Então, como criar histórias de terror, como criar comédia, como criar romance, enfim, tudo que abrange o universo de como se criam histórias, vocês podem encontrar material gratuito. E essas aulas gratuitas, o anúncio dessas aulas gratuitas, dentro do nosso canal do WhatsApp, que a gente vai soltar aqui nos comentários do YouTube e talvez aqui na descrição ou no final da live vai estar também aqui para quem está assistindo depois. Vai ter todos os links aqui embaixo para vocês nos comentários, tá bom? E, obviamente, né, quem quiser participar da arte da história, que esse princípio protocomunidade de artistas e criadores que querem literalmente evoluir a sua história para um novo patamar, né? Sair do amadorismo e começar a construir histórias realmente profissionais, histórias mais maduras. Se você é artista, criador, criadora e quer amadurecer ainda mais como artista de histórias, essa é a comunidade que está começando a construir as melhores histórias que o futuro vai ver. Hoje a gente cria as nossas histórias para que um dia alguém leia, né? Que alguém assista, né? Depende do formato de história que você cria. A gente tem expectativas diferentes. E lá no futuro, eu tenho certeza que muita gente vai virar e falar assim: nossa, a galera da Franks que criou. Exato. Sabe hoje que a gente fala assim: nossa, a A24 tá bombando. Um dia eles começaram, né? Aqui você tá entrando cedo, chegando cedo, num canal brasileiro que, para quem não sabe, né, eu fui sócio da The Plot Company, onde a gente teve como sócio também o Robert McKee, que ajudou a Pixar a criar Toy Story, Procurando Nemo e tal. Mais de 70 alunos dele venceram o Oscar. Dentre eles, os criadores de Forrest Gump, Breaking Bad, Game of Thrones e Ozark e muitas outras histórias que com certeza vocês já viram ou ouviram falar. Eu aprendi com o Maqui como se criam essas histórias, a técnica, e eu estou trazendo para o Brasil. Tudo de graça para vocês aqui nas lives. E por menos de um combo do McDonald's, né, do Big Mac por mês, lá na Arte da História, né? 12 de R$ 49,90. Bom, feitos aí os jabás, né? Vamos para o que interessa. Galera, hoje a gente vai falar sobre como a Pixar ousa em criar histórias que outros estúdios outros estúdios não ousam fazer, né? Eu não sei se para vocês é fácil de entender que na hora que você como criador, como artista independente, como roteirista, como autor, autora,
e você tem uma ideia, e você quer produzir um filme, você quer produzir uma série, você quer criar seu livro e lançar seu livro para uma editora, enfim, seja lá qual é o formato da sua história. Na hora que você pega a sua história e quer transformar ela em um produto, você vai precisar fazer um pitch para alguém, né? Ou para uma editora, ou para uma produtora, ou num evento, num congresso, num U2C da vida, para grandes players, para os estúdios, para os streamings, para os canais de TV, para que você consiga ver a sua história, né? Que hoje está na sua cabeça ou no papel, serem produzidas. E eu não sei se é claro para vocês o quão inusitado é chegar com uma ideia como a de um rato, né? Imagina você chegando lá falando assim: Ô Netflix, galera, eu tive uma ideia aqui. Pensei em colocar um rato numa cozinha de Paris e fazer com que ele seja cozinheiro e eu acho que a galera vai amar. Eu não sei quanto vocês têm a noção de quanto isso é ousado, porque quem é do mercado, né, de audiovisual sabe que esses players eles querem correr o menor risco possível para produzir uma coisa que gere bilheteria e que traga assinantes e que gere público e que já seja testada, porque é muito dinheiro que eles vão investir, né, para produzir a sua história. Até mesmo uma editora, né, para fazer todas as tiragens e lançar isso no mercado, fazer marketing, vai muito dinheiro. Então eles querem errar o menos possível. Então, quando a gente vê no cinema uma ideia ousada produzida, ó, eu tiro o meu chapéu, tiro o meu chapéu. E a Pixar é mestre nisso. E por que que eles são mestres nisso, no geral? Porque eles fizeram de maneira mais independente possível as suas primeiras histórias. Eles não dependiam de grandes players para decidir o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Então, o caminho, né, de você construir a sua própria história e ser independente tem esse triunfo de você poder botar para produzir histórias diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Histórias mais ousadas. Então, é lógico que no primeiro filme, né, Toy Story 1, a Pixar dependia da Disney, porque a Disney ia distribuir, mas aí na jogada de mestre ali, né, do nosso visionário Steve Jobs, o cara lançou Toy Story 1, abriu capital na bolsa, levantou um dinheiro pra caramba e se livrou da Disney e virou um estúdio rico, independente, né? E por isso eles puderam produzir as histórias que eles produziram. Como, por exemplo, o Wall-E, né? Que é um filme para crianças que durante os primeiros 30 minutos de filme não tem diálogos. Nos primeiros 19, 20 minutos não tem nem fala, né? E como a gente prende a atenção das crianças se não tem fala, não tem diálogo, os personagens não falam, né? É muito ousado. Ou, né, vamos criar histórias sobre a alma, né, com soul, né? Pô, cara, para criança é muito ousado. E eles são ousados porque eles podem ser ousados. Agora, poder ser ousados, sendo independente, tendo dinheiro para produzir suas histórias, qualquer um pode ser ousado. Mas a ousadia vem com uma responsabilidade e vem com uma pressão tremenda. Por quê? Porque no final das contas, se você está gastando dinheiro, investindo tempo, botando gente para trabalhar, você espera que esse retorno, que aconteça um retorno, né? Que você receba dinheiro de volta. Caso contrário, você vai à falência. Então, ninguém quer falir, né? A gente quer conseguir ganhar dinheiro com a nossa arte e continuar produzindo, continuar criando. Então, se a gente espera que as pessoas amem, como é que eu vou fazer essa ideia ousada vingar? Essa é a grande pergunta. E a gente vai explorar muito sobre como a Pixar faz isso. Como é que ela banca uma ideia ousada e consegue o resultado que ela quer, que é fazer as pessoas amarem, né? Então, peguei o exemplo do Ratatouille, que é um dos meus filmes favoritos da Pixar. E eu acho que na época que eu assisti, me conectei emocionalmente com o Remy, e depois eu conto um pouco mais dessa história pessoal, mas eu acho que qualquer pessoa que assiste Ratatouille consegue entender é, por que que esse rato, minimamente, né, consegue entender por que que esse rato é tão amado. Mas eu vou muito além da superfície. É claro que esse não é um qualquer rato, né?
Ele é um rato muito especial, muito diferente de um rato por aí. Mas como a gente usa técnicas de história, né? Como a gente usa técnicas de história para mitigar o risco de dar errado essa história. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como eu vou usar a técnica além da minha criatividade, além do meu instinto, além das minhas ideias, como eu uso técnica para fazer com que as pessoas olhem para esse personagem e pensem: uou, esse personagem é como eu. Uou, amei essa história, né? Por mais que seja um rato numa cozinha, um rato cozinheiro, uma coisa que é nojenta, né? Tido como nojenta na vida real, como é que eu faço com que esse preconceito, essa aversão seja substituída por desejo, amor e carinho pelo personagem e tudo mais. Bom, então, como sempre, galera, todo mundo que me acompanha, eu faço questão de trazer quem são os criadores por trás dessa história. A gente está muito acostumado a saber quem são os diretores, quem são os atores por trás, mas nada existiria sem os roteiristas, né, os criadores originais da obra. Então, Brad Bird, que é um mito, eu acho que é o dono da história, mas junto com ele, ele trouxe, né, o Jean Pinkawa e o Jim Capabianco, que também é outra lenda, tá? Ratatouille concorreu a 5 Oscars. 5 Oscars. Acho que mais do que ele, só Bela e a Fera e o Wall-E, que concorreram a 6 Oscars, tá? Ele concorreu a mais Oscars que todos os outros filmes da Pixar. Eu acho que só junto com Toy Story 3, que também concorreu a 5. Mas de melhor animação, melhor roteiro original, né? Ele não é adaptação de nada, é roteiro original. Música original, mixagem de som e edição de som. Mas venceu em melhor animação e, se eu não me engano, mixagem de som. Tá? Agora eu confesso que eu não tenho certeza aí. Agora, vamos lá, vamos mergulhar nisso, entender como é que, né, a Pixar ousa botar um rato numa cozinha de Paris e fazer todo mundo amar. Assim, no mínimo é uma ideia improvável, né? Mas a gente não tá falando de qualquer rato, a gente tá falando do Remy, né? Que, olha esse rato, galera. Porra, eu olho pra esse rato, ele é fofo como o meu gatinho lá em casa. Eu olho pra ele e falo assim, cara, né? Então, assim, obviamente que existe um apelo estético, né? Olha o tamanho desses olhos, né? Os ratos não têm esse tamanho de olho. Eu não sei se vocês já repararam, mas se vocês pegarem todos os posters da Pixar, os posters oficiais, tem um único elemento que é comum a todos os posters, que é todos os personagens podem ser carros, brinquedos, animais, robôs, todos eles têm olhos, né? Por quê? Não é à toa, galera, que eu vou dar vida para um carro e eu vou botar olhos nesse personagem. Porque quando a gente começa um relacionamento com alguém, a gente começa aqui, ó, olho no olho, né? É o primeiro contato que eu tenho para conseguir me identificar com outro alguém, é olhar nos olhos e começar a entender quem é essa pessoa. Então, é óbvio que tem muita coisa que vai para além da história em si, que faz com que a gente ame esse rato, né? Mas, ainda assim, né, falando de algumas coisas, a gente tem sorriso, né? A gente tem uma simpatia, né, por esse bichinho que está aqui, né? Pela postura dele. E só uma curiosidade também, né? Simpatia e empatia. Vocês sabem a diferença disso, né? Acho que para a maioria é óbvio, mas tem uma definição em inglês que eu gosto muito, que é simpatia é I like him, né? Eu gosto dele ou dela. Empatia é I am like him, I am like her, né? Eu sou como ele, eu sou como ela. Então, simpatia é bom, tá? Esse ratinho é super simpático, mas como eu me empatizo por esse ratinho? Então, como eu saio de nossa, que fofo, para nossa, ele é como eu. Percebe a diferença? Muito mais profundo. E é a história, através da história, que a gente vai olhar para esse ratinho e falar assim: uou, ele é como eu, tá? Então, vamos entender no nível mais profundo possível
por que que funcionou essa história. Vamos lá. Então, começando. Ele não é só o Remy, ele é um protagonista, tá? E como todo bom protagonista bem construído, ele tem o que é necessário para a gente colocar a nossa empatia neste personagem. E eu vou começar explicando para vocês. Primeira coisa que é necessária: poder de ação. Né? Eu não consigo torcer para um personagem que é incapaz de agir, de buscar um desejo, de olhar e falar assim: eu quero isso e ir atrás. Senão não tem história. A história é feita de ação e reação. A vida, a nossa vida é feita de ação e reação e a história imita a vida. Por isso que a história é ação e reação. Ou seja, se eu tenho um desejo de me tornar alguém, conquistar, criar, fazer alguma coisa, eu vou ter que dar o primeiro passo. Se eu tenho um personagem que é incapaz de agir, não tem poder de ação, não tem história. Assim como não, muitos seres humanos, né, passam uma vida sem tomar decisões, sem fazer aquilo que é necessário para conseguir aquilo que quer. E morre e vive uma vida como se já tivesse morrido, né? É duro, né? Mas personagem seria a mesma coisa. Você quer um personagem morto, você não precisa matar ele. Só bota ele numa tela e fazendo nada. Fazendo qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa trivial. Eu preciso de ação significativa. Eu preciso que esse personagem tenha poder de se mover em direção ao que ele deseja. Tá? Segunda coisa, natureza empática. Não adianta eu criar um personagem que seja incapaz de enxergar o outro, de se colocar no lugar do outro, que seja incapaz de sentir amor, que seja incapaz de sentir empatia por outros. Se eu criar um personagem extremamente frio e que seja. Tá escrito errado aí, né? Natureza não dá, né, Rodrigo? Pois é, natureza empática. Se eu criar um personagem frio, que ele não tem sentimento, que não tem motivações, que não tem desejos, que eu não consigo me empatizar por ele. Eu não consigo olhar e falar assim, uou, né? É, pela forma como ele se comporta, eu entendo que ele é como eu. Se ele não tiver uma natureza empática, eu não vou colocar a minha empatia nele. Terceiro ponto, múltiplas capacidades. Personagem que não tem capacidade de fazer, não tem capacidade de nada, não conquista nada. Quando ele enfrenta uma força antagônica, ele vai tentar sempre a mesma coisa, porque ele não tem múltiplas capacidades, no máximo ele vai ter uma capacidade. Se ele tem poder de ação, alguma coisa ele vai fazer. Se ele só tem uma coisa para fazer, ele vai bater na parede e não vai conseguir superar as forças antagônicas e ele não se torna protagonista. O Remy, ele, cara, é um rato que tem um talento de misturar sabores. Ele tem um olfato apurado. E não só. A gente não tá falando só de talento culinário. Ele consegue contornar a objeção do pai, ele consegue contornar o comportamento da família, do irmão e dos outros familiares. Ele consegue um parceiro humano para cozinhar, ele consegue ajudar esse humano a lidar com o chefe da cozinha. Cara, ele tem várias habilidades. Ele escapa do Skinny, né, numa fuga, que é aquele chefe mau, né, que queria pegar ele e tal, e ele, enfim, acha a carta que falava que o Linguini era dono do restaurante porque ele era filho do Gusteau, e o Skinny queria esconder, e ele foge com a carta, entrega para o Linguini. Então, ele tem várias capacidades, várias habilidades, e isso torna ele interessante. Ele não é unifacetado que faz sempre a mesma coisa. Quarta coisa, ele tem um status de vira-lata, né? Em inglês a gente chama de underdog. Então, ele é um rato, né? Que a gente naturalmente julga como nojento, como virador de lixo, catador de resto, disseminador de doença, e eles olham para os seres humanos como uma grande ameaça, como um grande perigo.
Só que o Remy, ele tem um talento e um amor por uma coisa que os humanos fazem, que é cozinhar. É fazer essa mistura de alimentos, né, para encontrar novos sabores. Pô, ele é um chefe. E como é que um rato que tem esse status vai conseguir um dia ser reconhecido pelos seres humanos, né, como um grande chefe? Ele naturalmente começa com um status de vira-lata, né? Ou alguém que está à margem, que jamais conseguiria ser influente no círculo dos humanos, né? Então ele é um vira-lata, ele é um rato, né? É, quinto ponto, que ele seja intrigante, tá? A gente vai falar já já mais sobre isso, mas isso tem muito a ver com contradições. O que que nos intriga? Né? Quando a gente vê algo que a gente julga ser de determinada maneira, mas quando a gente olha de perto, a gente descobre que aquele específico tem coisas diferentes, né? E isso faz a gente ficar curioso, isso nos intriga. Fala assim, uau, como é que pode? Né? Um rato com habilidade de cozinhar é uma intriga. Mas tem várias coisas ali que a gente olha e fala assim, pô, isso aqui é intrigante, tá? Isso tem a ver com as dimensões, com contradições do personagem e tal. E não só com essa imagem, né, de rato versus humanos, né, que é o superficial. Esse é o superficial. Mas tem coisas mais profundas. Sexta coisa é a capacidade de mudança. Ou seja, esse personagem ele precisa aprender. Esse personagem precisa mudar. Se ele não aprende, não muda, não tem história. Porque toda história é sobre transformação. Toda história é sobre alguém que tem desejos e que se tem desejos é porque algo falta, tem uma necessidade não atendida. E se ele tanto deseja e não tem, é porque tem coisas impedindo. E no meio do caminho ele vai ter que aprender alguma coisa, ele vai ter que se livrar de alguma crença, ele vai ter que contornar alguma objeção e se transformar para conseguir aquilo que ele tanto quer. Isso se o desejo for profundo e difícil de alcançar, né? É, Então ele precisa ter capacidade de mudar. Porque se ele não tiver capacidade de mudar, ele não passa pelas forças antagônicas. Sétimo ponto é o comprimento e profundidade, né? Isso tem muito a ver com trazer as dimensões que eu estava comentando. Se ele for unifacetado, se ele for superficial, a gente não consegue fazer com que as pessoas se empatizem por ele também, né? A gente vai falar mais disso. E por fim, capacidade de insight. Ele precisa ter ideia de como resolve nas situações mais difíceis, o que ele precisa fazer. Ele tem um bom discernimento, um bom julgamento e criatividade para pensar como resolver grandes problemas, tá? Todas essas coisas aqui, essas 8 características, não são só características que o Remy tem. Essas são características que todo protagonista precisa ter. Então, sempre que a gente olha bons protagonistas, pode perceber. Faz essa lista, tira o print aí. Por quê? Porque é batata. As pessoas, os protagonistas vão ter todas elas. Ah, mas ele não tem status de vira-lata, vai ser mais difícil você contar essa história. Ah, mas ele não tem natureza empática. Quase impossível de você contar essa história. Perdeu uma dessas daqui, você já vai sofrer muito para criar um personagem. Então, você é criador, artista, você tá olhando, criando seus personagens, seus protagonistas, tá? Não só qualquer personagem, protagonistas. A gente precisa olhar para essas 8 características. Bom, eu falei pra caramba sobre as dimensões, né? Falei pra caramba, né? Citei algumas vezes. Então, vamos dar uma olhada nisso? O Remy, ele é composto por 6 dimensões, pelo que eu consegui mapear, tá? Eu tenho bastante experiência fazendo análise e tal, e eu consegui chegar nessas 6, mas, né, não é uma coisa fácil. Se vocês perceberem outras dimensões, comentem aí embaixo, tá? O que são dimensões? São contradições. E essas contradições são internas do personagem. Então não é o rato contra o mundo, o rato contra os humanos, porque existe uma contradição aí, né? Será que um rato consegue cozinhar e ser reconhecido pelos humanos? Tem uma contradição que torna a história mais interessante. Mas aqui eu estou olhando especificamente para as contradições dele com ele mesmo.
Ele faz certas coisas e, de maneira contraditória, ele faz outras. Como é que pode um personagem fazer uma coisa e fazer outra? Né? Então, pô, sei lá, eu quero ser um empresário bem-sucedido, mas eu não gosto de trabalhar. Não tem como. Mas ser humano é assim. O cara quer fazer a empresa com o menor esforço possível. E isso torna as pessoas mais interessantes, esse tipo de contradição. E para personagens não é diferente. Então, quais são as contradições internas do personagem? Vamos lá. Eu acho que a principal contradição interna do Remy é que, por um lado, ele é idealista. Ele tem esse ideal de se tornar um cozinheiro, mesmo sabendo da condição existencial dele no início de ser um rato, né, e não um ser humano. Só que ao mesmo tempo que ele tem esse ideal, ele sente culpa. Ele sente culpa de deixar a família para trás, do pai pedir para ele ficar, do pai falar para ele que ele tem que obedecer à natureza dele, que é revirar lixo e catar comida e tudo mais, e servir a sua família e tudo mais. Só que ele, para conseguir o que ele quer, ele precisa deixar a família. Ele precisa se afastar da família, senão ele não consegue ser um cozinheiro. E isso afeta nitidamente o Remy. Então, na minha visão, a principal contradição é essa. Como ele vai conseguir manter o seu ideal vivo, ao mesmo tempo que ele sente culpa, se tem alguma coisa que puxa ele para trás, tá? Mas tem muitas outras. Como, por exemplo, ele é ultra criativo, mas ao mesmo tempo ele é cabeça fechada. Então, por um lado, a criatividade dele aflora quando? Quando ele mistura alimentos e descobre novos sabores, né? E ele sente a sinestesia, é aquele negócio muito legal. Mas ao mesmo tempo, meu, em vários momentos ele é teimoso. Então tem momentos que ele teima com o pai, que ele teima com o irmão, mas principalmente com o Linguini, né? Quando a chefe de cozinha, esqueci o nome dela, mas a única mulher da cozinha, né? Ela orienta o Linguini, não, usa esse daqui, aquele ali. O Remy controla o Linguini, né? E ele fala, não, do meu jeito. Né? Então, ao mesmo tempo, ele é meio cabeça dura. Ele não se abre muito para aprender com os outros. Ele é confiante, tal, não sei o que, a gente vai falar disso também. Mas ele tem esses dois lados. Ele é ultra criativo por um lado, mas o teimoso do outro. Ele é leal, ao mesmo tempo que ele é individualista. Né? Eu falei desse exemplo também, né, de fazer as coisas do seu jeito, mas ele também age sozinho. Né? Então, ele não chama o irmão, ele não chama o Linguini para ser reconhecido junto. Por exemplo, no final do filme, a gente está olhando pro Linguini dando entrevista e o Remy quer que ele fale do Remy. E o Remy fica bravo que o Linguini fala que a inspiração dele é a Claudette, né? Eu acho que era o nome da menina. Tal. O Remy quer a glória para ele, não pro Linguini. Ele não quer dividir com o Linguini. Ele tá usando o Linguini para cozinhar. É, assim como ele também toma as decisões sozinho de sair de perto da família e tal. Então ele tem essa questão mais selfish, né? Que é mais egoísta, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele é um rato leal. Na hora que o Linguini mais precisa dele, ele volta. Quando a família precisa dele, ele tá lá. Então, ao mesmo tempo que ele é individualista, ele é leal. Ele é vingativo e humilde. Não sei se já perceberam, mas durante a crise, né, da história, quando começa a crise da história, lá pro final, né, no final do ato 2, a gente tem o Remy roubando comida pros irmãos, né, e o Linguini chega e descobre que o Remy tá roubando. Né? Aí ele vai lá, dá uma bronca, fica decepcionado, tal, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, um pouco mais pra frente, o Linguini fica bem puto com o Remy e trata mal o Remy, bota ele pra fora do restaurante e tal. E aí isso mexe com o Remy de um jeito que ele vira e fala assim: ah, é? Pode chamar todo o clã, hoje a gente vai comer. E aí ele vai lá e bota todo o clã pra dentro pra roubar a comida, né, do... Aliás, eu confundi tudo. Na verdade é isso, né? Aí que ele é descoberto, né? Eu confundi. O Remy
ele é maltratado, né, pelo Linguini, e aí ele bota todo mundo pra dentro, aí o Linguini descobre e aí ele se arrepende. Que mostra o lado humilde. Então, assim, por um lado ele é meio vingativo, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de se redimir e de se arrepender. E isso mostra essa faceta humilde. Ele podia ser teimoso até o fim, né? Ele podia ser cabeça dura até o fim, mas não. Ele reconhece o erro e ele demonstrando, né, que ele pode mudar de opinião, que ele pode mudar de comportamento. Lembra que a gente falou de mudança? Esse é um dos principais na minha visão. A vingança e a humildade. Ao mesmo tempo, ele é confiante e condescendente, né? Como assim condescendente? Bom, não sei se vocês lembram, mas tem um momento enfim, a família se separa, ele perde a família, e o irmão encontra ele na porta do restaurante e eles têm esse grande reencontro. Ah, o papai vai ficar muito feliz, o clã vai ficar muito feliz, você tem que voltar. E ele fica culpado, né? Ele fica mal de falar, não, não vou voltar. E aí ele não quer conflito. Ele não quer comprar essa briga. Ele carrega essa culpa. Então ele vai, né? Então esse tipo de comportamento que acontece mais de uma vez no filme mostra que ele tem esse problema aí de tomar uma decisão mais dura e comprar um conflito. Ao mesmo tempo, quando ele está cozinhando, não adianta. Ele é confiante até o fim. Então, assim, ele não tem medo de tomar decisão. Ele sabe o que fazer e ele vai lá e faz. Tá? Então ele não, aí ele compra briga no restaurante, todo mundo fala para ele não fazer certas coisas, ele vai lá e faz e se garante e sempre dá certo, né, por sinal. E por fim, ele é um ladrão e ao mesmo tempo ele é ético, né? Então, como ladrão, no filme inteiro, o Gustos, né, que faz o papel do inconsciente dele ali, ou do subconsciente, fica falando, ah, você vai roubar a comida, Remy? Ele, não, é só um pouquinho pro meu irmão, só um pouquinho pra não sei quem e tal. Então, ao mesmo tempo que ele é ladrão, ele também quer ser justo. Ele não é um personagem injusto. Ele quer que as coisas sejam feitas da maneira correta, que as coisas sejam dadas a quem é devido. Então, existem momentos do filme que a gente consegue enxergar essa, enfim, esse comportamento dele. Vou só dar um exemplo, né? No final, né, que ele é capturado pelo Skinny e tal, não sei o quê, e ele olha pro Gusteau e fala, pô, eu sempre fingi ser um cozinheiro, fingi, né, ser um ser humano, passei minha vida inteira fingindo, mas na verdade o que eu sou é um rato mesmo e tal. E aí o Gusteau vira e fala assim, não, você já é tudo aquilo que você gostaria de ser e tal. É, e aí ele pensa, pô, o Linguini tá lá agora com o Antonigo sentado numa mesa e ele tá em apuros, porque ele não sabe cozinhar, né? Eu vou voltar, eu vou voltar, não vou deixar ele na mão. Então ele faz a coisa certa. E fazer a coisa certa ainda leva ele para aquilo que ele mais precisaria fazer para se provar, né? Que é fazer o grande prato para o grande crítico e aí vocês sabem mais ou menos o final. Bom, percebem? Olha quantas coisas que. Vou até voltar um pouquinho antes de avançar. Olha quantas coisas que fazem com que esse mero ratinho não seja só um ratinho simpático. Ele é um ratinho com profundidade. Ele é um ratinho multidimensionado. Ele é um ratinho que a gente olha para ele e fala assim: nossa, meio que as pessoas são assim também, né? E a gente não consegue pensar racionalmente isso ao assistir o filme. Né? A gente até consegue se a gente tiver olhar técnico, né? Eu assisto o filme e eu sou o chatão do filme. Mas, porque eu fico pensando e analisando essas coisas. Mas uma pessoa comum, uma audiência que tá só querendo entretenimento, não tem clareza de tudo isso. Mas tudo isso está acontecendo. E a gente entende que essas coisas estão acontecendo. E a gente consegue admirar ele quando ele é ético e a gente consegue repudiar o que ele faz quando ele rouba. Né? E durante a experiência do filme, a gente está indo ali, ó,
Não, agora ele fez isso. Ah, mas ele se redimiu. Agora ele fez isso. Eita, mas aí ele compensou dali. E esse cara é como eu, ele é imperfeito. Percebe? Não é o personagem perfeito. É justamente a imperfeição desse personagem que faz com que a gente olhe e fale assim: uou, esse personagem é como eu, tá? Então, na hora de criar os nossos personagens, a gente tem que olhar para as virtudes e para os vícios desse personagem, né? A audiência, quando está assistindo uma história, eu falei de colocar empatia em algum lugar, né? A gente chama isso de center of good. Então, é o centro do bem. A audiência, quando começa o filme, ela começa a procurar onde eu vou colocar a minha empatia, onde é o lugar do bem para eu torcer, onde é o lugar que me representa, para eu fixar a minha intenção e a minha atenção. E normalmente está dentro do protagonista, mesmo que ele seja um vilão mau, né? O Coringa lá, tal. O Coringa é injustiçado no começo. Antes de se tornar tudo que ele se torna. E a gente entende o que leva ele a pirar, né? E a gente não gostaria de estar no lugar dele. A gente se empatiza pelo Coringa, mesmo sendo um vilão. Então, mesmo não é sobre ser bom e mal, é sobre onde eu vou colocar a minha intenção positiva, onde eu vou buscar o centro do bem. E aí a gente vai botar um protagonista que ele vai querer viver uma vida boa, ele vai buscar o bem, ele vai buscar justiça, ele vai buscar algo que a gente também admira e a gente vai torcer por ele. Mas no caminho, ele não pode conseguir tudo que ele quer. Ele não pode ser perfeito a ponto de nunca falhar, de nunca tropeçar. Não. Senão ele vai virar um deus. E a gente não simpatiza com deuses que são perfeitos. A gente simpatiza com quem é como nós. Né? Por quê? Porque aí eu entendo a natureza dele, eu entendo o que ele faz, o que ele é. E aí a gente consegue engajar através da empatia o público do começo ao fim. Então a gente precisa pensar nessas contradições. O personagem precisa ser imperfeito e o Remy, ele, né, é tudo isso e mais um pouco. Galera, muito bem. E aí quando a gente bota esse personagem, né, numa história, acho que tem duas grandes cenas onde a gente olha e fala assim, pô, será que a gente conseguiu fazer com que a audiência torça por esse personagem ou não? E a primeira cena é a do incidente excitante, né? É o momento, é o grande conflito da história. Tá? Para quem não sabe, incidente excitante é um evento que tira a vida do equilíbrio, né, do protagonista do equilíbrio. E aí começa um quest, começa uma busca, começa, né, o personagem começa a agir em direção ao seu sonho, ao seu desejo. E o incidente excitante, ele começa a ser construído no Ratatouille quando ele prepara uma sopa e ela faz sucesso. E aí o Skinner vira pro Linguini e fala: você vai ter que refazer essa sopa. Porque ele pensa que é o Linguini que fez. E aí ele não sabe fazer. Então, para ele conseguir fazer, ele vai precisar da ajuda do Remy. E o Skinner mandou matar o Remy, né? E aí, ao invés de matar o Remy, ele começa a conversar, né, com o Remy. E aí eles fazem uma parceria. A partir do momento que existe uma parceria, os dois, Linguini e Remy, eles têm a chance, né, de conseguir as coisas que eles querem. Mas a gente está interessado não tanto no se o Linguini vai conseguir. A gente está interessado para saber se um rato vai conseguir cozinhar e não só, mas ser reconhecido pelos humanos, né, como um grande cozinheiro. Será que isso é possível? Parece impossível. E aí, se a história for boa o suficiente, a gente vai chegar lá no final, né, e vai ver se ele consegue tudo aquilo que ele quer ou não. Então, é no clímax, né? Quando o Remy tá fazendo o seu ratatouille, que é servido para o Antonigo, e aí o Antonigo vai provar, né, um ratatouille. O Skinner acha que é um prato simples demais, mas, pô, né, na hora que ele prova, na hora que o Antonigo prova o ratatouille, ele vai para onde? Ele vai lá para a infância dele, né? E aí, pô, né? A gente tem uma epifania. No caso, o Antonigo tem uma epifania. E ele ama. E ele ama o prato. Agora, beleza. Nesse ponto, o Remy conseguiu parte do que ele queria, que era provar que ele sabe cozinhar. O maior crítico do mundo sabe agora
né? Ele sabe que ele consegue até convencer o maior crítico do mundo. Mas isso não é suficiente, né? Por quê? Porque a gente, como seres humanos, a gente precisa ser reconhecido pelo que a gente faz. Vocês, no trabalho de vocês, não basta só fazer o trabalho bem feito. A gente precisa que o nosso chefe olhe e fale assim, pô, parabéns, né? Realmente você fez muito bem feito. Esse elogio é reconhecimento. E isso move muito mais a gente do que a conquista em si. E aí vem a grande pergunta. O que o Anthony Eagle vai fazer? Porque eles mostram para o Anthony Eagle que quem cozinhou foi o Remy. Eles apresentam o Remy. Ele mostra o processo. E ele sai de lá, assim, inconformado, né? Ele nunca viu aquilo. Vai contra tudo que o Anthony Eagle valorizava. E aí, qual vai ser o parecer dele? Qual vai ser a crítica dele? E aí ele senta para escrever a sua crítica. E aí eu vou ler para vocês, né, essa crítica. Bom, de certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade o que nos submete em seu trabalho e reputação. Ganhamos fama em críticas negativas, que são divertidas de escrever e de ler. Mas a dura realidade que nós, críticos, devemos encarar é que, no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. Mas há vezes em que o crítico arrisca de fato com alguma coisa, como quando descobre e defende uma novidade. O mundo costuma ser hostil aos nossos talentos, às novas criações. O novo precisa ser incentivado. Ontem à noite eu experimentei algo novo. Até arrepia, né? Um prato extraordinário, de uma fonte inesperadamente singular. Dizer que tanto o prato quanto quem o fez desafiam a minha percepção sobre gastronomia. É exatamente, é extremamente superficial. Eles conseguiram, na verdade, abalar minha estrutura. No passado, eu não fazia segredo quanto ao meu desdém pelo famoso lema do chefe Gusteau: qualquer um pode cozinhar. Mas eu percebo que só agora eu compreendo realmente o que ele queria dizer. Nem todos podem se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. É difícil imaginar a origem mais humilde do que desse gênio que agora cozinha no restaurante Gustoso, que é, na minha opinião, né, na opinião deste crítico, nada, nada menos do que o melhor chefe da França. Eu voltarei ao Gustoso em breve com muita fome. Então é através dessa carta que ele reconhece o Remy, um rato, como o maior chefe da França. Não só capaz de fazer um prato, mas se tornar o melhor chefe da França, dentre os humanos, inclusive. E daí vem a conquista do Remy. Tá? Então, é através de um efeito emocional significativo que a gente olha para o Remy e fala assim, merecido, né? E para quem não sabe, o efeito emocional significativo é o que a gente como artista, a gente como criador, o que a gente espera promover e evocar no final da história, que é um efeito emocional significativo. Nesse caso, eu vou ler para vocês também. Qual é o efeito significativo de Ratatouille? O que acontece no fim? O que a gente evoca no fim? A gente olha e fala assim, uou, isso é humano. Promover na audiência uma experiência de realização profunda ao testemunhar um personagem que, ao se questionar sobre seu direito de existir com autenticidade, encontra, por um ato de coragem e de verdade, né, de buscar seu sonho, de cozinhar, de se revelar para um maior crítico e tal, né, ele encontra a sua legitimidade diante de si mesmo e do mundo. Remy prova para si e prova para o mundo, através de um ato de coragem e de verdade, de que ele é tudo aquilo que ele sonhava ser. Ele é quem ele acha que ele já era há muito tempo. Essa prova a que acontece só quando a gente lê a carta
é o que promove uma catarse na gente, tá? E isso é justo, isso é belo, isso é o que a gente busca como seres humanos, quando a gente tem sonhos, a gente quer conseguir provar para nós mesmos e para o mundo que a gente é capaz. E o Remy é isso, e é por isso que o mundo ama o Remy. Uou, porrada, hein? Porrada, porrada. Legal. Ou seja, galera, se vocês querem ser ousados nas suas ideias, vocês precisam ser mestres na criação de um personagem, que é tudo isso que o Remy é. Nada menos do que isso. Porque menos do que isso, a gente não consegue promover aquilo que o Remy promove, né? Que é uma catarse. A gente precisa chegar neste lugar como criadores e artistas, e é possível dominando a técnica, entendendo a multidimensionalidade, planejando, né, como a gente vai revelar as facetas desse personagem ao longo de uma história e tudo mais, para chegar num lugar só, galera, que é o quê? Criar histórias que sejam universais, tá? Vocês percebem agora o significado de valores universais, né? A gente está falando aqui de autenticidade. A gente quer ser autêntico, a gente quer ter uma boa reputação com nós mesmos, a gente quer conseguir ser tudo aquilo que a gente acredita ser e não ser julgado negativamente pelo mundo, mas positivamente pelo mundo, né? E a gente não quer ser uma farsa. Então, quando a gente olha para os valores universais, eles vêm sempre carregados de positivo e negativo. Então, esse é o grande dilema de Remy. Será que eu consigo viver uma vida autêntica e fazer aquilo que eu amo e ser reconhecido pelo que eu sou? Ou será que eu vivo uma vida farsante, né? Eu vivo uma vida de farsa. Eu sou um farsante, né? É... é sobre isso a história. Então, galera, na hora de criar boas histórias, o que a gente precisa necessariamente é buscar valores que sejam universalmente reconhecidos. E essa busca do Remy de viver uma vida autêntica, percebe que tanto faz se a gente está com um rato numa cozinha, se são brinquedos que falam, se são pessoas reais vivendo em cenários reais, tanto faz se é na China ou se é no Brasil, ou a cultura, ou a época. Todo mundo que tem um sonho de. Todo mundo que quer viver a melhor vida, ser a sua melhor versão, ser quem realmente essa pessoa quer ser, né? Tá em busca de uma vida autêntica. E a gente consegue entender isso profundamente porque é naturalmente humano isso. Quando a gente faz a nossa história ser sobre um valor universal, a gente ganha mercado, a gente ganha público e as pessoas reconhecem e aplaudem. E por isso, né, que o Remy é reconhecido mundialmente, universalmente, né? Então, galera, se vocês querem aprender, né, a criar boas histórias, né, ousadas, arriscadas, mas ainda assim ter sucesso, vocês precisam dominar essas técnicas que a gente ensina lá na Arte da História, que vocês já sabem, já estão cansados de saber, ou quem está chegando agora aí, é só tirar foto do QR Code e ir lá para a nossa página, né, de apresentação, né, da Arte da História. Lá tem mais uma aula, se vocês quiserem. Assiste também, é sobre Procurando Nemo. E aprende mais um pouco, porque isso tudo, galera, é superfície, né? Porque o difícil mesmo é colocar na prática e fazer acontecer a sua história, né? Isso é o mais complexo de tudo. E, pô, entra em diálogos, entra em análise de cena, porque a gente sabe que escrever é sobre reescrever. Enfim, tem um monte de coisa que eu não trago pra cá. Tá dentro da arte da história, que está sendo alimentado semanalmente, inclusive, com novas aulas todas as semanas, por apenas R$ 49,90 por mês, né? É uma assinatura de um ano, ou R$ 499 à vista. Tem aí duas parcelas de desconto na faixa para quem paga à vista. Pô, vocês vão ter acesso ao que já tem aqui, que vocês estão vendo aqui, porque tudo que sai aqui no YouTube vai para lá e fica organizado, categorizado para vocês estudarem, quanto às aulas oficiais do próprio curso e tudo mais, tá? Tem dúvida? Manda aqui pra gente, entra na nossa página, lá tem o canal do WhatsApp para vocês tirarem dúvida. De novo, só repetindo para quem perdeu no começo, a gente tem canal no WhatsApp com material gratuito, onde a gente anuncia essas lives todas as semanas.
Entra aí, a gente está deixando na descrição, quando terminar a live e tal, mas também aqui nos comentários. Então, entra no nosso canal do WhatsApp para pegar material gratuito e tudo mais. Mas, de novo, nesse QR Code vocês têm acesso, né, à nossa página da Arte da História, que é o nosso curso, a nossa formação para criadores e artistas de história, tá bom? Bom, eu queria abrir para perguntas, né? Eu vou dar uma olhada no chat aqui, com vocês. Eu só peço um minutinho porque eu fechei aqui o chat. Deixa eu só entrar e, e conseguir olhar. Mas vão, né, mandando as suas perguntas aí. Vamos ver se surge alguma coisa. Como é que eu abro aqui? Pronto, pronto. Bom, a princípio nada de perguntas, então, galera, tem uns comentários, né? Eu nunca tinha assistido Ratatouille, peguei pra assistir algumas semanas, me apaixonei. A menina é a Colette, né? Uma fofa, absoluto cinema, aula absurda, vou até reassistir. O melhor do show don't tell. Isso aí, galera. Então, sem mais delongas, quem quiser fazer perguntas aí pós, né, live e aqui nos comentários, mandem pra gente e a gente vai responder para vocês. Todas as perguntas serão respondidas, beleza? Então, um grande abraço para todos, um beijo no coração e tchau, 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 tchau.